É importante que tenhamos em mente que o personagem político que mais se prejudicou com o projeto de lei 1904 chama-se Senhor Arthur Lira. Pela primeira vez, o imperador do Japão constatou que ele não possui poder suficiente para trazer para si todos os votos para aprovar absurdo projeto de lei. O projeto é tão absurdo que deputados da direita e do centro estão se recusando a aprovar tal texto. E Arthur Lira experimentou o gosto amargo da derrota, de saber que não possui mais tantos poderes como pensava ter ou como de fato tinha. Principalmente porque faltam menos de 7 meses para o seu mandato acabar. E ele está numa situação bem difícil porque ele depende dos votos da direita, do centro, da esquerda e da extrema-direita para eleger o seu sucessor. E tomar partido de um projeto tão polêmico e absurdo como esse não faz com que haja convergência entre os interesses de tais grupos políticos existentes no Congresso. Arthur Lira não poderá mais agradar a gregos e troianos e terá que escolher a quem irá agradar. Resta saber se ele optará por agradar somente à extrema-direita e correr o risco de não conseguir eleger o seu sucessor, ou ele deixará a extrema-direita de lado e buscará apoio do centro, da direita e da esquerda. Essa deputada evangélica do MDB, a deputada Renilce Nicodemos, foi uma que já retirou o nome dela do PL. Diante da pressão nas ruas, onde multidões lotaram avenidas das principais capitais do Brasil na última semana e nesse final de semana, e diante da cobertura implacável da imprensa, diante de tamanho retrocesso, foi necessário que Arthur Lira adiasse a votação desse projeto. A pressão popular pegou Arthur Lira de calças baixas. Enquanto isso, sua ex-esposa, que o acusa de estupro, está pedindo encarecidamente que a Câmara dos Deputados a convoque para prestar informações sobre ações e possíveis crimes cometidos pelo próprio Arthur Lira. Será que teremos algum congressista corajoso o suficiente para chamar esta senhora? Lembrando que esse mesmo senhor já foi obrigado pela justiça a reconhecer a paternidade de uma filha que nasceu portadora de uma doença rara, fruto de um relacionamento extraconjugal que ele teve. Enquanto isso, a bancada da extrema-direita evangélica está querendo condicionar a retirada do texto se o pessoal desistir de ação no STF. Essa ação no STF que o pessoal entrou é contra o Conselho Federal de Medicina, que estava proibindo médicos de interromper gravidez após as 22 semanas. Interrupção de gravidez já amparada pela lei brasileira, que fica claro. E ainda ameaça que se a PL do estupro cair, vão votar o Estatuto do Nascituro. Vamos ver de que lado Arthur Lira ficará, porque ele já sabe que não pode servir a dois senhores. E alguns ministros da Suprema Corte Federal, ouvidos em anonimatos, já afirmaram que tal projeto de lei é inconstitucional e poderá sim ser derrubado pela Suprema Corte. E como é do conhecimento de vocês, o presidente Lula já se posicionou semana passada contrário a tal projeto, e não só ele, mas vários ministros do governo, como a ministra das Mulheres, o ministro dos Direitos Humanos, a ministra Marina Silva, a ministra Simone Tebet e até a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT. A situação é tão absurda que até o ministro do Tribunal de Contas da União teve que se pronunciar chamando esse texto de barbárie. Ministro e presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O presidente Lula teve uma fala muito corajosa mesmo sobre as injustiças relacionadas ao fato da nossa elite brasileira sugar tudo que pode do Estado, da máquina pública, e não oferecer nada em troca. O presidente Lula estava se referindo ao fato daquela desoneração fiscal dos 17 setores, que os empresários pagam menos impostos para poder contratar mais pessoas, o que na realidade não acontece, né? Eles não contratam mais pessoas e abarcam a margem de lucro maior para eles, tá? E o ministro Fernando Haddad tomou medidas na semana passada, como a limitação do crédito do PIS e COFINS, para poder gerar fonte de renda para custear essa desoneração que foi derrotada pelo Congresso. Só que os outro grupo de empresários de outros setores foram totalmente contrários a essa limitação do crédito COFINS, e o Congresso, que é funcionário refém da elite brasileira, derrubou. Aí a solução para isso, Lula disse o seguinte, ó: já disse ao Haddad que deixa os empresários e os parlamentares encontrarem uma solução para a compensação da folha de pagamento dos 17 setores, já que se não for encontrada uma saída, o veto à desoneração será retomado. Ou seja, se a elite brasileira, junto com o Congresso, não encontrar uma solução que gere receita para compensar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores, vai acabar a desoneração. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou dizer em alto e bom som: a gente não vai fazer ajuste em cima dos pobres, porque os que ficam criticando o déficit fiscal,
Os que ficam criticando os gastos do governo são os mesmos que foram para o Senado aprovar a desoneração de 17 setores empresariais. São os mesmos e que ficaram de fazer uma compensação para suprir o dinheiro da desoneração e não quiseram fazer. Eu disse para o Haddad, não é problema mais do governo, o problema agora é deles. A decisão do STF diz que dentro de 45 dias, se não tiver acordo, está válido o meu veto e não vai ter desoneração. Então agora os empresários se reúnam, discutam e apresentem ao ministro da Fazenda uma proposta de compensação. Meu amigo, quem fala assim não é gago não. E aí o Lula também ainda criticou o silêncio da imprensa do absurdo juros praticado pelo Banco Central do bolsonarista Campos Neto. Nós estamos refém cada vez mais de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira, dizendo que a imprensa brasileira só fala o que o sistema financeiro e o mercado quer. Ou seja, a questão do déficit fiscal aparece na primeira página, na segunda página, na terceira página. Ninguém fala da taxa de juros de 10,25% ao mês, com uma inflação totalmente controlada em menos de 4%, que não justifica uma taxa tão alta e que impede o Brasil de crescer, principalmente a sua indústria. E ele estava com a língua de chicote, continuou. Ninguém fala. Pelo contrário, fazem uma festa para o presidente do Banco Central em São Paulo. Aqui ele está se referindo àquela festa, aquele jantar em homenagem que o Tarcísio de Freitas fez ao presidente do Banco Central. Os que foram na festa devem estar ganhando dinheiro com a taxa de juros. Então, eu acho que a discussão econômica é mais séria. Eu sento na mesa com todos os meus ministros para discutir o que a gente tem que fazer. Agora, achar que nós temos que piorar a saúde, piorar a educação para melhorar, isso é feito há 500 anos no Brasil. Há 500 anos o povo pobre não parte orçamento. Por isso que o país foi o último para ter uma universidade na América Latina. Minha gente, a corrupção da elite brasileira é tão grande que o Ministério Público do Tribunal de Contas pediu para ser aberta uma investigação sobre a influência do mercado financeiro e bancos sobre as decisões de definição da taxa de juros do Banco Central. Eles estão desconfiados com todo o motivo do mundo de que o mercado financeiro manipula os dados reais para pressionar o Banco Central, onde o seu presidente é um mero funcionário deles, a não baixar a taxa de juros para que eles recebam mais dinheiro, porque afinal de contas eles são credores da dívida interna do Brasil. Quanto maior a taxa de juros, maior o retorno que eles têm de serem credores da dívida interna do Brasil e maior as aplicações financeiras deles rendem. Enquanto isso, o mercado fica o tempo todo dizendo que o Brasil precisa cortar gastos da máquina pública. Eles falam isso como se a saúde estivesse tudo ok, como se não faltasse nada na saúde. Eles falam isso como se a educação fosse a de primeiro mundo. Eles nunca falam em baixar a taxa de juros. Eles nunca falam em diminuir as isenções fiscais da elite brasileira. Inclusive, saiu um documento hoje do Tribunal de Contas da União que diz que os dois setores que mais ganham com isenções fiscais no Brasil é o agronegócio e o setor de produção e distribuição de combustível. Enquanto isso, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, está levantando a possibilidade de fazer uma reforma da Previdência dos militares, que o Bolsonaro não fez, e eles continuam com inúmeros benefícios. Não sei se você sabe, mas um militar, quando ele é expulso, o salário dele passa todinho para a esposa ou familiar dele. E além disso, nós ainda temos um Congresso brasileiro que cada dia que passa coloca mais as suas garras em cima do orçamento público e já está querendo reservar para o ano que vem 50 bilhões de reais em emendas. São 50 milhões de reais que o deputado vai poder direcionar para onde ele quiser, sem ter um plano de apoio que vá direcionar para áreas objetivas e que traga resultado de fato para a população. O ministro Fernando Haddad ainda disse a encrenca, a dificuldade que é tentar convencer esses políticos de Brasília a aprovar qualquer projeto que vá fazer bem para a economia brasileira. Esse é o país onde uma maioria sustenta, através do pagamento dos seus impostos, uma minoria que não trabalha e que só vive à custa do trabalho e do dinheiro dos outros.